Olá, tudo bem? Eu sou Lilt Christian e estamos de volta com mais um vídeo da série Avalia Meu Job, a série onde você que acompanha o trabalho aqui do Clube do Design pode enviar o seu trabalho para que eu possa fazer a avaliação diretamente aqui no canal. A partir de hoje, dia 1º de fevereiro, na verdade, de 2018, o formulário que recebe os trabalhos não está mais disponível para novas respostas, tá? Então, se você está se perguntando como é que você faz para participar, por enquanto não dá mais para participar, porque eu já recebi muitos trabalhos e como o tempo está bem corrido, eu vou primeiro terminar de avaliar os trabalhos que eu já recebi e futuramente a gente abre de novo para receber novos projetos. Se esse é o primeiro vídeo dessa série que você está assistindo, o link para a playlist completa está aqui na descrição. E para lembrar vocês que essa série aqui, né, eu recebo os trabalhos de quem acredita que a minha opinião seja relevante e a partir desses trabalhos eu faço uma análise ressaltando alguns pontos que podem ser melhorados, corrigidos ou aprimorados de acordo com a minha visão profissional, tá bom? Então, as pessoas que mandam os trabalhos para essa série são pessoas que acham que a minha opinião tem alguma serventia, que a minha visão profissional pode ajudá-las de alguma maneira. Mas não é porque você não pode mais mandar trabalhos que você vai deixar de acompanhar a série, porque eu sempre trago ótimas dicas de produção gráfica, de criação, de composição, de layout, que vão te ajudar a melhorar com certeza os seus trabalhos. O trabalho de hoje é do Rodrigo S. Teles e ele enviou aqui para mim o cartão de visitas pessoal dele, ok? E a gente tem aqui um projeto de cartão de visitas frente e verso e, pelo que eu entendi, com uma máscara para aplicação de verniz localizado. Na verdade, é o que está escrito aqui realmente na organização de camadas dele, tá bom? A gente vai avaliar o projeto do Rodrigo, eu vou trazer algumas dicas legais sobre finalização para impressão e também sobre produção gráfica. Mas antes, aquela dica marota ao som de fundo aí de muitas serras aqui no meu prédio, né? Todo mundo serrando tudo aqui. Se você ainda não conhece o meu curso de Illustrator, tá aí uma ótima oportunidade. O link para o meu curso de Illustrator está aqui na descrição para você aprender Illustrator comigo de verdade. Aproveita que até o final desse mês de fevereiro, todos os cursos da Suite Criativa estão custando apenas R$ 99. Já são 850 alunos estudando com a gente lá na Suite Criativa. Confere o link aqui na descrição, adquira aí até o final desse mês de fevereiro com desconto, tá bom? É só clicar, conhecer mais, acompanhar o trabalho dos alunos, tenho certeza que você vai gostar. Bom, voltando aqui então para o projeto do Rodrigo, a gente tem aqui um projeto criado no Illustrator e o material dele foi preparado para impressão frente e verso com aplicação de verniz localizado. Essa máscara aqui do ladinho, ela representa a aplicação de verniz exatamente, olha só, sobre o logotipo dele aqui, o texto e essa linha fina aqui embaixo. O trabalho do Rodrigo está muito bacana porque ele está muito bem organizado. Então ele ajustou tudo aqui, olha só, através de camadas, tá bom? Então a gente tem algumas camadas aqui, essa leira aqui de cima provavelmente é a camada de lixo, né? Onde ele coloca alguns elementos que ele não vai usar ou elementos que ele não precisa no projeto, é isso mesmo. E aqui embaixo a gente tem uma camada que delimita os elementos da prancheta de verniz localizado. Inclusive no curso de Illustrator a gente aprende, tem um módulo só sobre acabamento para impressão. Você vai aprender sobre isso no curso de Illustrator. Aqui a gente tem a camada da frente e a camada do verso, que inclusive está bloqueada, eu vou desbloquear aqui, ok? Bom, no projeto do Rodrigo, ele disse o seguinte, o projeto dele para impressão, ele já atua no mercado entre 2 a 5 anos e ele diz o seguinte, esse é o meu cartão de visita, gosto de minimalismo, mas às vezes eu penso que pode passar a ideia de preguiça, então deixei a frente mais caótica e o verso simples e limpo, resumindo tudo, que era a opinião sobre o todo, obrigado. Ok, então o trabalho do Rodrigo está muito bacana, eu gostei da composição geral, a ideia dele de minimalismo ficou interessante aqui no verso, poderia também ser utilizado na frente. No meu ponto de vista, minimalismo não significa preguiça se você consegue aplicar ele de maneira consistente, de maneira criativa, a gente consegue ter um resultado legal utilizando minimalismo, tá bom? E não necessariamente minimalismo significa que você não vai usar um fundo, que você não vai usar uma imagem, não. Está mais associado a como você emprega, né, a utilização de espaço vazio, espaço em branco. E o espaço em branco não é um espaço branco, propriamente dito, mas um espaço vazio. Por exemplo, a gente pode dizer aqui, se o cartão fosse apenas isso, a gente poderia dizer que isso aqui é uma arte bem minimalista, só tem o logotipo e o texto, mas você poderia aplicar um fundo aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui onde está o verniz. Poderia aplicar um fundo de uma outra cor, um cinza, um preto, um azul, um amarelo, enfim. Utilizar o espaço em branco significa utilizar uma área
que permita, né, que uma área de respiro, que permita que a pessoa possa observar os elementos de maneira isolada ou individualizada. É claro que o minimalismo não se resume a isso, mas é um bom exemplo para você ter uma noção. Mas a composição geral do trabalho do Rodrigo está muito boa e por isso eu gostaria de trazer nesse vídeo aqui do Avaliar Meu Job um ponto de vista mais técnico do lado de finalização e pré-impressão, tá bom? A gente vai avaliar o projeto do Rodrigo, se ele está preparado para a impressão, se ele está bem construído para impressão offset ou impressão digital. A composição está muito bonita, gostei da utilização das fontes, gostei da utilização do alinhamento, apesar de o alinhamento centralizado ser muito difícil de você encontrar uma relação espacial legal, você conseguir, através do alinhamento centralizado, uma boa composição, a distribuição que ele fez aqui matou a pau essa charada, ele conseguiu fazer muito legal, agrupando a informação do nome e os dados de contato, mesmo que eles estejam separados, ele criou aqui uma ideia de unidade, uma ligação através do espaço, né, que ele utilizou aqui entre esses elementos. Então, apesar de o nome e a função estarem em cima, o alinhamento centralizado faz com que esses elementos fiquem ligados entre si e gerem uma composição única, como se eles fossem um grupo de informações único. E aqui as informações do meio, ele colocou alguns trabalhos que ele executa, ficou uma informação que traz a ideia de que é uma informação distinta das informações pessoais, porque ela utiliza o alinhamento à esquerda e está separada aqui através desses colchetes. Então a composição aqui no verso, ao meu ver, ficou muito bacana, muito bem distribuída e organizada. E isso é muito importante para você quando você vai aplicar nos seus projetos, você ter uma boa noção, né, um bom domínio dos alinhamentos, de espaço, de como você pode alinhar e distribuir seus elementos para que você crie uma unidade a partir de objetos mesmo que estejam separados, tá bom? Através de alinhamento você consegue criar essa conexão entre esses elementos. Uma coisa que eu particularmente não colocaria em um cartão de visita é justamente essa descrição de folder, banner, adesivo, logotipo, panfleto, cartão de visita, porque no meu ponto de vista o cartão de visitas é uma ferramenta de contato. O cartão de visitas você entrega para o seu cliente depois de um primeiro contato. Então, quando você entrega um cartão de visita, você já conversou com o cliente, ele já sabe o que você faz. O objetivo do cartão de visita é mais para formalizar um contato, né? Formalizar que você entrou em contato com o cliente, já fez aí esse primeiro network para que ele possa entrar em contato com você. O importante é que o seu cartão de visitas seja memorável, que o seu cliente lembre do seu cartão de visitas e não simplesmente coloque na carteira ou jogue fora depois, tá bom? Então, para mim, no meu ponto de vista, eu prefiro não colocar esse tipo de informação, mas isso é uma preferência pessoal, você pode fazer se você quiser, depende muito da sua composição, depende muito dos seus objetivos, de como também você faz o contato com o seu cliente. Se o seu cartão de visita fica ali no cantinho, paradinho, para a pessoa só pegar, é uma boa se você distribui muitos cartões sem muito contato direto, né? Agora, se você tem a chance de reunir com o cliente, se você, por exemplo, é um designer freelancer que atende o cliente pessoalmente, que ele já conhece o seu trabalho, então esse tipo de informação, no meu ponto de vista, é dispensável, ok? Mas vamos lá, a composição está muito bonita, vamos avaliar agora se o documento do Rodrigo está preparado para a impressão. Ele utilizou 3 pranchetas separadas. Embora o projeto dele seja com fundo colorido, o Rodrigo não utilizou sangria no trabalho dele, e isso é um problema, porque ele tem um fundo cinza aqui no verso e tem um fundo totalmente colorido na frente do cartão, então é necessário aplicar a sangria, porque quando o seu projeto receber o acabamento, você, quando a gráfica cortar aqui em cima, cortar aqui do lado, se não tiver sangria, se não tiver um espacinho extra de plano de fundo, podem ficar bordas brancas, porque o acabamento não é preciso, o corte pela guilhotina não é 100% preciso. Ou, no caso, a gráfica ia ter que entrar um pouquinho mais com o corte, fazendo o corte mais para dentro, mais ou menos assim, olha só, comendo um pouquinho da área útil do cartão dele. Então, se ele fez o cartão pensando em um tamanho específico, se ele não utilizar sangria, a gráfica vai achar, opa, ele colocou a sangria, então a sangria está para dentro. E aí ele vai achar aqui que ele vai precisar cortar mais para dentro, o seu cartão vai ficar menor, justamente porque a sangria seria uma área extra de plano de fundo para que não fiquem bordas brancas no seu projeto. Então, para contornar isso, seria necessário clicar aqui em File, Document Setup, e aqui você configuraria o bleed para algo em torno de 3, 4 ou 5 milímetros, depende da gráfica que vai imprimir, então é importante que você converse com a gráfica e pergunte, olha, qual que é uma área ideal de sangria aí para o projeto?
Colocando isso, o Illustrator só vai colocar uma linha guia. Tudo que você tem que fazer é expandir o seu plano de fundo de maneira que ele toque nessa área externa, tá bom? Fazendo com que você tenha aí o que a gente conhece como sangria, ok? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui essa peça do plano de fundo. Pronto. Fazendo isso, então, eu já tenho sangria, olha só. Adicionei sangria no projeto dele. Você pode clicar aqui no menu Artboards do Illustrator, clicar aqui no menu Flyout e em Rearrange Artboards a gente pode aumentar o espaço aqui entre as pranchetas, colocar 20 milímetros, deixa eu ajustar aqui de novo, Rearrange Artboards, colocar uma do lado da outra, colocar aqui 10 milímetros de espaçamento, prontinho, assim elas vão ficar mais espaçadas. Então, adicionando a sangria, a gente então prepara o projeto do Rodrigo para que ele receba o acabamento por corte sem correr o risco de a gente ter aí bordas brancas no acabamento, ok? Ele fez aqui a máscara de aplicação do verniz localizado, eu vou só verificar se está na mesma direção. Está na mesma direção, está do mesmo tamanho, então o ideal é que isso esteja bem alinhado. O que eu gosto de fazer quando eu crio uma camada ou uma artboard para verniz localizado é manter um retângulo do tamanho da minha prancheta, tá bom? Mas isso sou eu que faço para garantir caso o cara da gráfica vai fazer a distribuição manualmente, eu não sei como é que ele vai fazer a distribuição, então eu coloco uma prancheta do tamanho da área de sangria, um desenho em branco mesmo, você pode pegar aqui, olha só, um desenho em branco, é claro que eu não vou ter a precisão aqui, mas eu coloco um retângulo, pinto ele de branco ou tiro o preenchimento, tanto faz, e coloco ele lá atrás, tá bom? Então ele está na mesma camada do verniz e eu faço dessa maneira, é como eu faço isso apenas para garantir que eu tenho um objeto de referência para eu não perder o alinhamento desses objetos caso eu precise modificar alguma coisa, deslocar, enfim, é apenas uma peça de apoio ali para que eu não corra o risco de errar no posicionamento, ok? Bom, além da sangria, eu notei também o seguinte, vamos analisar aqui de trás para frente, vamos para a máscara de verniz localizado? Como é que funciona a máscara de verniz em um projeto para impressão? Ela precisa ser uma cor única, uma das cores de processo, nesse caso ciano, magenta, amarelo ou preto, tanto faz, pode ser qualquer uma dessas cores. Por quê? Se você vai mandar isso para impressão offset, essas são as cores utilizadas para a impressão, ciano, magenta, amarelo e preto. Dependendo da orientação da gráfica, isso é importante que você entre na gráfica, a grande maioria, na verdade, prefere receber a máscara de verniz totalmente em preto. Mas pode ser 100% preto, pode ser 100% só magenta, 100% só ciano, ou 100% só amarelo. Qualquer uma das cores de processo, em 100% é claro, por quê? Porque isso vai gerar uma chapa única. Então essa máscara de verniz vai sair apenas na chapa de preto, apenas na chapa de amarelo, apenas na chapa de magenta. Geralmente é preto porque eles já mandam direto para a impressão do verniz sobre o cartão de visitas. Então essa área aqui em preto é a área que recebe o verniz durante a fase de acabamento, a fase de aplicação do verniz localizado. Mas eu vou abrir aqui no menu Window, o painel Info do Illustrator, esse painelzinho aqui, tá? E vou expandir ele porque eu vou analisar o preenchimento desses objetos. É um grupo de objetos, então eu vou dar 2 cliques para entrar nesse grupo no modo de isolamento do Illustrator e vou clicar aqui novamente para selecionar apenas o logotipo do Rodrigo. E olha o que a gente tem aqui no painel de informação. O preto que o Rodrigo utilizou é um preto composto. Muito provavelmente ele criou ou começou o projeto dele em RGB, depois converteu para CMYK, muito provavelmente, tá? Não é certeza, não sei como foi que ele criou o projeto dele. Ou provavelmente foi proposital, ele utilizou um preto composto propositalmente, e eu já expliquei aqui no Clube do Design por que você não deve fazer isso. Vou deixar o vídeo aí no card para você dar uma olhadinha e na descrição também. Então o que acontece? Esse preto que o Rodrigo utilizou tem 75% de ciano, 68% de magenta, 68% de amarelo, 67%, né? E 90% de preto. Isso aqui vai gerar uma bagunça na hora da impressão. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou exportar aqui, vou dar um Ctrl Shift S, e aqui na minha área de trabalho eu vou salvar com o padrão PDF X1A, que é o padrão que a gente manda para a gráfica, tá? É só salvar PDF X1A, vem aqui em Marks and Bleeds e marca aqui o Trim Marks e Use Document Bleed, ou seja, eu estou exportando no padrão PDF X1A, mas eu não posso esquecer de vir aqui nas marcas e sangrias e colocar pelo menos a marquinha de corte ou pelo menos para que ele utilize a configuração de sangria do documento, aqueles 3 milímetros que a gente colocou em cada lado, tá bom? Eu gosto de colocar só a marca de corte porque é o necessário
para a gráfica fazer a imposição. Nada de entupir o seu documento de marcas. Tem gráfica que recomenda nem colocar a marca de corte, apenas considerar a sangria. Vou clicar aqui em salvar, vou dar um OK, prontinho, ele vai salvar então o meu cartão de visitas em PDF na minha área de trabalho. Eu vou abrir aqui na minha outra tela, deixa eu abrir ele aqui, prontinho. E olha só o que eu estou te falando aqui na marca de verniz. Aqui no Acrobat, esse aqui é o Acrobat Pro DC, tá bom? Aqui no Acrobat eu vou clicar nas ferramentas em Print Production. Se não tiver aqui do lado, você vem aqui, olha só, em Tools e aqui em Print, cadê? Tá aqui no final, Print Production. Você executa e clica aqui em Output Preview, que seria visualização de saída. Aqui na visualização de saída, ele vai me mostrar todas as chapas de impressão nas cores de processo, tá bom? Nas nossas cores de escala, na verdade. Eu vou desmarcar todas e olha só o que aconteceria se o Rodrigo mandasse essa máscara para a impressão do verniz. Olha só, ela vai aparecer no ciano, em escala de cinza, ela vai aparecer no magenta, ela vai aparecer no amarelo e ela vai aparecer no preto. E mesmo no preto, olha só, ela tá com tá vendo ali, olha, ele vai mudando o percentual quando eu posiciono o mouse sobre a cor. Mesmo no preto não está 100%, então se isso aqui fosse para a máquina de verniz, ia lambuzar o trabalho inteiro, tá bom? Porque ia aparecer em todas as... Na verdade, o pessoal da gráfica ia ver, ia tentar corrigir, mas se eles fossem mais desatentos, eles poderiam descartar as demais chapas, mas aqui no preto estaria em 90% e aí não ficaria legal a impressão do verniz, não ia conseguir gerar uma boa máscara para a aplicação do verniz, tá bom? Então, nesse caso, utilizar preto composto para máscara de verniz está fora de questão. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui no preenchimento, você aplica 0 em todas as cores e 100% de preto. Ou pode ser 0 em todas as cores, 100% de amarelo. Tá? Qualquer uma das cores semic pode estar em 100%, nesse caso a grande maioria prefere preto. Aqui não cabe a utilização de preto calçado, que é aquele preto que leva 20% de ciano, 20% de magenta ou 40%, dependendo aí do estado em que você mora, né? Não cabe porque isso é uma máscara, então não é impressão. É uma máscara que vai gerar a impressão do verniz, tá bom? Então aqui utilize sempre preto 100%, ok. A mesma coisa aqui, tá bom? Pega aqui no texto, mesmo esquema, 000, 100% de preto. E a mesma coisa aqui nesse contorno, como é um contorno, a gente vai colocar aqui 000, 100. O que aconteceu aqui? Pelo que você pode ver, eu vou dar um cancelar, vou dar 2 cliques aqui, você vê que ele aplicou, olha só, um preto RGB, tá vendo? Esse foi o problema. Pode parecer bonitão na tela, mas o preto RGB não é feito para impressão. Então aqui 000, 100. Para máscara você utiliza sempre 100% de preto. E a mesma coisa eu notei que acontece aqui no plano de fundo que o Rodrigo fez, tá bom? Eu vou dar 2 cliques aqui para entrar na edição. E você observa que esse cinza aqui, olha, é tudo menos cinza. Na verdade ele é um cinza composto também. Então não tem preto na composição. Ele tem ciano, magenta e amarelo, mas não tem preto. Por que não tem preto? Porque provavelmente ele aplicou também um cinza RGB, olha só, D3, 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 é cinza RGB. A gente está trabalhando com preto para impressão, então tem que ser semic. Vamos lá? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui? Eu vou desenhar um retângulo, ok? E eu vou pintar esse retângulo, sei lá, 000 com 20% de preto. Ok. Olha, ficou show de bola. Então, um cinza 20% de preto atenderia aqui a necessidade do Rodrigo, olha só. Então é o mesmo tom de cinza. Então, ao invés de fazer isso aqui, o que a gente faz? A gente aplica esse cinza 20% no fundo. Então, seleciono aqui. E aí eu coloco 000, 20%. É o mesmo esquema, tá bom? Eu vou abrir aqui o arquivo de novo em PDF. É exatamente o mesmo esquema. No caso do plano de fundo, o que aconteceria aqui no caso do Rodrigo? Quando a gráfica fosse imprimir, o fundo dele ia sair em todas as cores. Ia sair ciano, ia sair em magenta, ia sair em amarelo e ia sair em preto. E isso é uma das principais causas para deixar o cinza com outra cor que não é cinza. É muito comum, quando você utiliza cinza composto, a sua impressão pender mais para uma determinada cor, mais para o azul, mais para o amarelo, e acaba ficando meio estranho o resultado de impressão. Justamente porque você usou um preto composto. Então você não pode utilizar preto composto se você quer cinza, a menos que você saiba realmente o que você está fazendo. Ah, eu vou imprimir numa impressora digital e aí usando o cinza composto ficou mais bonito? Beleza, mas para impressão offset, cara, isso não dá certo, tá bom? Utiliza um cinza de preto, cinza 20% de preto, 30% de preto. Você pode calçar o cinza, colocar aqui um 10% de ciano? Pode.
colocar um 20% de magenta? Pode, mas você vê que ele vai, 10%, né? Você vê que ele vai pendendo para uma determinada cor. Ele é cinza, mas é um cinza azulado. Se colocar 10% de amarelo, você vai ter aí, na verdade, um cinza composto exatamente igual ao que a gente já tinha, né? Então não é recomendado que você faça isso. Ao invés disso, utiliza um cinza com variação de preto. Fazendo isso, é só dar um OK. Isso se repete em todos os elementos, tá? Esse aqui também, olha só. Deixa eu pegar aqui. Na verdade, isso aqui é branco, então o branco tá OK. É um branco com transparência. Beleza, OK? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no PDF dele de novo. Beleza. Ok, o que a gente tem aqui? Na frente do cartão, ainda no verso do cartão do Rodrigo, a gente tem um probleminha com relação a esse QR Code aqui. É interessante que você teste esse QR Code antes de mandar para a gráfica, porque pelo que eu enxerguei aqui ele está muito pequeno. Então na impressão pode ser que os pontos do QR Code não saiam exatamente como deveriam. Então nesse caso o ideal seria você aumentar o máximo possível esse QR Code, tá bom? Para que seja possível fazer a leitura. Deixa eu desativar aqui no painel de Transform o Scale Strokes, pronto. E aí você aumentaria, talvez posicionando mais aqui embaixo e aproximando um pouquinho mais as informações de contato, tá? Isso aí já ficaria a seu critério. Teria que redistribuir aqui os elementos, mas deixar o QR Code maior, porque provavelmente ele não vai ser lido. Na tela do computador até que vai, né? Porque a tela está exibindo em pixels, mas na impressão, com o gano de ponto, que é a expansão da tinta no papel, pode ser que, como está muito pequeno, não consiga a leitura. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto dele também? Olha só, selecionando aqui o texto, a gente observa que o texto também está com um preto composto. Isso aqui geraria um mingau na impressão. Aqui no Output Preview, olha só, o texto dele sai em todas as cores, olha. Então sai aqui, deixa eu ver, o texto ali de cima, tá? Do designer gráfico. Sai aqui no ciano, sai no magenta, sai no amarelo e sai no preto. Então isso aqui, na hora da impressão, como você, na impressão offset você imprime uma cor de cada vez, mesmo que seja uma impressora de 4 cores, cada cor é impressa separada, ciano, magenta, amarelo e preto, e como é um texto muito pequeno, na hora da impressão, o mínimo deslocamento, ou até mesmo a própria dilatação que acontece naturalmente no papel, vai fazer com que o seu texto crie fantasminhas, amarelinhos, azulzinhos, vai ficar uma bordinha colorida ao redor do seu texto, porque você está utilizando o preto composto. Nesse caso, novamente, provavelmente você estava utilizando uma paleta RGB, então utiliza CMYK, dá mais ou menos, acho que uns 60% aqui de preto nessa cor, deixa eu ver se é isso. Ficou muito escuro? 80% de preto, 75%, vai, muito claro ainda? 80%. Pronto, então 85% de preto aqui seria o ideal para você ter um cinza escuro. E aqui onde você tem o banner, o folder e tudo mais, olha, aqui você usou só o preto. Nesse caso você usou o preto com 75%, quer ver? Eu acho que é o mesmo que a gente usou ali em cima, né? Olha, preto 75%. Aqui você usou a cor certa. Então você estava alternando entre uma paleta magenta, uma paleta CMYK e uma paleta RGB, o que vai acabar gerando alguns probleminhas aí no seu projeto, tá bom? Vamos ver aqui o texto do e-mail. Olha só, preto composto também. Mesmo esquema, tá? Vou selecionar logo aqui o telefone e colocar aqui o 75, né? Ok? Prontinho. Certo. E agora, para a gente fechar a avaliação do projeto, vamos aqui para frente do trabalho do Rodrigo. O que a gente tem aqui? O Rodrigo utilizou muitos efeitos para fazer que a composição da frente. Ele queria alguma coisa mais psicodélica, alguma coisa mais diferente. Só que para isso ele utilizou uma máscara com um filtro de grão do Illustrator, né, que é um filtro que ele herda aí do Photoshop. E a gente tem aqui também um plano de fundo com gradiente, que também recebeu um filtro aqui. Deixa eu abrir o painel de aparência para ver como é que está isso aqui. Olha só. Tem um Gaussian Blur. Na verdade é um Gaussian Blur que ele colocou aqui. Eu acho que isso aqui é um grupo de vários objetos. Tem um preenchimento gradiente. Então a gente tem aqui vários elementos e aqui a gente tem um filtro de grão, olha só. Então são vários objetos com vários filtros que utilizam naturalmente o modo de cores RGB para acontecerem, vai. Por mais que você finalize isso em CMYK, o aplicativo utiliza uma escala de cores RGB para representar o filtro para você. E a gente tem aqui na finalização do projeto um grande problema. Você consegue enxergar esse monte de quadriculados aqui que acabou gerando no PDF? Isso acontece justamente pela utilização de muitos efeitos de gradiente, de transparência, de filtro. Quando você finaliza o PDF X1A,
ele vai fatiar esse elemento, vai converter em bitmap e vai fatiar esses elementos em vários pedacinhos, o que dependendo aí do processo, do fluxo de trabalho da gráfica, pode acabar saindo na impressão com essas listrinhas aqui riscadas. É muito comum que não saia na impressão, tá? Eu não estou dizendo que vai sair na impressão, mas para gato escaldado, né? O gato escaldado aí já sabe das manhas. Então, para evitar problemas, você vai ter que contornar essa situação. O que acontece aqui? É aconselhável que você não utilize muitos efeitos de sombra projetada, efeitos de sombra, de brilho, enfim, que você não utilize esse tipo de efeito quando você vai criar um projeto para impressão. Se for inevitável, se você precisar utilizar, é importante que você saiba como finalizar o projeto. Nesse caso, todo o plano de fundo aqui do Rodrigo precisa ser convertido em bitmap antes de fazer a exportação, para evitar esse fatiamento muito elevado aqui, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Eu vou salvar aqui, porque o meu Illustrator está começando a dar bug, olha só, está selecionando para cá. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho o que eu já fiz, dá um salvar no formato Illustrator, né? Salvar aqui no padrão Illustrator Creative Cloud, prontinho, deixa eu ver se ele salva. Ok, eu vou fechar ele e vou abrir de novo, só para contornar esse bug aí. Quem acha que o Illustrator não buga, ele buga sim, tá? De vez em quando ele dá umas tretas aí. Pronto, e aí o que eu faço? Eu vou identificar aqui o logotipo dele, aqui no grupo de camadas, tá vendo? Eu tenho aqui o logotipo dele e eu vou bloquear esse logotipo. Pronto, daí o que eu posso fazer é selecionar todo o plano de fundo. Como o logotipo está bloqueado, que é esse grupo aqui, ele não vai ser selecionado, e eu venho aqui em Object e em Rasterize. Em Rasterize, a gente tem a configuração de conversão dos objetos selecionados em bitmap, em uma imagem. E aí o que eu faço? É interessante que você faça isso antes de finalizar, tá? Então dá uma salvada aí, mantém o arquivo original editável, e aí você faz essa conversão imediatamente antes de fechar para impressão. Então você vai fazer isso para o fechamento para impressão. Depois que você converter em bitmap, toma cuidado para não acabar salvando por cima do seu original, para você não perder aí a sua edição, tá bom? Clica aqui em Edit, ou melhor, em Object, Rasterize, e aí você vai fazer a rasterização. O que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de aumentar a resolução para 600 dpi, ok? Mesmo que a impressão seja em 300 dpi, eu gosto de aumentar para 600 dpi só para garantir uma certa qualidade a mais. Não que isso vai fazer alguma diferença. Se a impressora imprimir só 300, aumentar para 600 não vai fazer diferença nenhuma. Mas se eventualmente eu for imprimir em 600, em 1200, quanto maior a resolução, nesse caso melhor. Aqui a gente pode mudar o background para branco ou para transparente, e aqui você pode fazer um clip mask do projeto para ele se manter ali no tamanho da artboard. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou desmarcar aqui o Preserve Spot Colors. Por que vamos ver se vai dar certo? Porque como tem muito elemento, muito efeito, ele pode dar um probleminha e pode chiar com isso, tá bom? Vou dar um OK aqui então. Desmarquei o Preserve Spot Colors para ele não preservar cores spot, ou seja, cores especiais de camada ou de chapas separadas na impressão. Eu vou deixar tudo em CMYK e vou clicar no OK. Ele vai fazer a conversão, vamos ver se ele vai aceitar todos os elementos de uma vez. E olha só, ele gerou aqui um erro, dizendo que não foi possível processar a operação, muito provavelmente por causa do Clipping Mask, tá? Então vamos aqui em Objeto novo, Rasterize, a gente desmarca o Clipping Mask, desmarca o Spot Color. Vamos deixar aqui o fundo branco mesmo? Vamos deixar o fundo transparente? Será que ele consegue um fundo transparente? E prontinho, agora sim, olha só, a gente tem o nosso resultado aí já convertido em bitmap. Aí você vai me dizer, caramba, Lilt, mas teve aí uma variação nas cores. Por quê? Exatamente porque a aplicação desse tipo de filtro utiliza cores em RGB, a utilização do filtro de grão, o sombreamento, tudo isso utiliza cores em RGB, e quando você faz essa conversão, muito provavelmente o Rodrigo também utilizou cores em RGB para preencher, então quando você converte de RGB para CMYK, se você não está trabalhando dentro de uma gama segura, você vai ter diferença de cores, então é por isso que é recomendável você trabalhar dentro da gama de impressão. Se é para impressão, trabalha em CMYK, se é para impressão e para a internet, trabalha em CMYK também, tá bom? Bom, fazendo isso então, vamos salvar agora, vou dar um Ctrl Shift S, Ctrl Shift S, dá para salvar como? Vou salvar no padrão PDF X1A. Deixa eu fechar aqui o PDF que está aberto. Vou dar um sim. Escolher aqui PDF X1A. Colocar aqui as minhas marquinhas. Opa, marquinha de corte apenas. E a sangria do documento. Dar um OK aqui para salvar. E vamos ver o resultado agora depois da conversão. E olha só, a gente tem aqui o projeto, ele pode gerar um fatiamento por causa dos elementos de fundo, gradiente, mas você observa que o fatiamento é muito menor, você não tem toda
todos aqueles quadriculados que você tinha anteriormente. Isso porque provavelmente a gente utilizou fundo transparente. Se a gente utilizar, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, dar um Ctrl Z. Se eu tentar, deixa eu marcar aqui a conversão para o Rasterize com o fundo branco. Vamos ver se com o fundo branco ele não faz o fatiamento. Porque como a gente está utilizando o fundo transparente, é a aplicação de um canal alfa, né? A gente tem aí os canais de cor mais o canal alfa. Então ele vai criar transparência e provavelmente vai fatiar. Se a gente utilizar um fundo branco, provavelmente ele não precisa fatiar. Deixa eu pegar aqui a ferramenta Artboard. Opa, peraí. Deixa eu arrastar isso aqui para o lado, tá? Deu uma zoada muito louca aqui, né? Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Deixa eu fazer, olha só, ossos do ofício, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu vou arrastar aqui, eu vou afastar um pouquinho a prancheta, porque elas estão ficando todas juntas. Tem um objeto bem aqui fora. Pronto, fazendo isso, agora sim. Vou fazer aqui a conversão. Como o objeto está passando para outra prancheta, o Illustrator ele é meio burrinho nesses casos. Ele acaba achando que só porque o objeto está tocando na prancheta do lado, ele pertence àquela prancheta. Enfim, vamos lá. Fazendo então a conversão para o fundo branco. E olha só, a gente tem o fundo branco. Vamos fazer o salvamento no PDF X1A. Ok. Já está no Custom aqui, que foi o que eu selecionei. Pronto, vamos ver agora o resultado. Como o elemento está fora da área da página, a gente não tem problema, tá? Ele está fora da área da página, o Illustrator não vai considerar. Ele vai considerar só o que está até a sangria. E olha aí o resultado. A gente tem um fatiamento menor, tem só o fatiamento aqui do logotipo, né? Porque eu acho que tem uma sombra aqui no logotipo, sei lá. Então não tem fatiamento nenhum no fundo, olha. Porque a gente tirou o canal alfa, então a gente deixou o fundo branco, então não tem mais o fatiamento. Agora é uma imagem só. Apenas o logotipo e o texto ficaram aqui separados. E aqui, no restante das informações, vamos ver aqui o Print Production, o Output Preview. Prontinho. E olha aí o resultado. Aqui o nosso fundo vai aparecer só no preto, olha só. Então a maioria aqui é preto, os outros elementos só que aparecem nas demais chapas. Ok? E a mesma coisa aqui na máscara de verniz, ela tem que aparecer só no preto. Ok? E é basicamente isso. Dessa maneira, a gente consegue preparar o material do Rodrigo, que está muito bacana, ficou bem interessante, ficou bem legal, tá bom? Para a impressão utilizando esses cuidados, beleza? Bom, era isso que eu tinha para te passar. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Novamente, por enquanto, o formulário que recebe projetos do Avalia Meu Job não está disponível, mas assim que eu terminar de avaliar os demais trabalhos, eu vou trazer novamente o formulário para você mandar o seu projeto, ok? Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, de conhecer o meu curso de Illustrator na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.